Vamos abrir nossa Bíblia, capítulo 7 de Mateus. 7. Vamos ainda passar os 5 primeiros versículos hoje. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, os vão medir a vós. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pernas, para que as não pisem com os pés e voltamos os teus pedaços. Meus irmãos, nós já vimos que esse texto nos propõe algo que parece ser único para o ser humano. O ser humano nasce com o instinto crítico. Se existe uma coisa que o ser humano sabe fazer, e em grande parte aplica o seu espírito crítico para o molde diabólico. Então nós sempre somos chamados a tomar uma posição na vida. Aonde você estiver. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, é na igreja, em qualquer local. Você é chamado a tomar uma posição. E esta posição, dependendo dela, ela pode se tornar um julgamento. Pastor, nós não devemos tomar posição? Devemos. A primeira grande posição que a gente toma é conosco. Quando nós tomamos a posição de não servir ao mundo e servir a Deus, nós fazemos um grande julgamento espiritual. Nós tomamos a determinação julgando realmente que o mundo não presta, o mundo não vale nada. Julgamos que a vida espiritual com Cristo, ela é importantíssima. Eu disse a vez passada, e quero repetir, que Mateus capítulo 7, versículo 1, é muito mais conhecido do que João 3,16. Qualquer coisa que você falar com uma pessoa, principalmente no campo espiritual, ela diz logo para você: não julgueis para que não seja julgado. E diz a você: isto é palavra de Jesus. Mas nós temos que entender esse texto, o porquê que Jesus falou, e a necessidade que nós temos de entender é exatamente para as nossas relações interpessoais com os nossos irmãos. Já falei e repito também, a primeira parte que vimos até agora do Sermão do Monte, ela tratou das relações do cidadão do reino com o reino, as suas obrigações para com o reino, o seu entendimento quanto à justiça no que diz respeito ao reino e a sua obediência quanto ao reino. Então o Senhor manifestou a sua vontade exatamente como Ele quer que nós estejamos dentro do reino de Deus. Agora Ele vai num lugar mais profundo. Ele começa a olhar para dentro do reino, aqueles que estão no reino, como eles estão se comportando dentro do reino e como eles estão interagindo.
Porque não sabe que quando se interage de uma forma errada, começa a se criar problemas. E no meio espiritual é a mesma coisa, principalmente dentro da igreja, no relacionamento entre nós crentes, é muito perigoso. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso relacionamento, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente julga acerca do outro. Retirar do nosso meio aquele ambiente de crítica a certas coisas sem fundamento, porque isso traz exatamente uma exaustão muito grande, e dessa exaustão pode trazer muitas complicações. E Jesus está preocupado com isso. Então nós temos que entender esse texto, em primeiro lugar, ver com muita clareza, abrir o nosso entendimento para o que Jesus está falando. E nós temos também que mergulhar profundamente na intenção de Jesus, Cristo, quando falou essas palavras. O porquê, a razão primordial de falar isto. E não somente ficar parado aí, ficar inerte nesse sentido, mas começar a analisar à luz de outros textos bíblicos, para que possamos ver o real propósito de Jesus para cada um de nós. E quando nós entendemos isto, nós entramos numa nova sessão de conhecimentos espirituais que nos levam realmente a amar o nosso irmão, respeitar o nosso irmão e criar limites em algumas coisas que nós falamos. A palavra de Deus é muito severa com isto. Ela diz que o calar é ouro, o falar é prata. A palavra de Deus diz que a nossa língua é um pequeno membro, mas ele pode incendiar um bosque. Exatamente aqui que nós devemos começar a pensar no relacionamento dos membros do Reino de Deus. Se anteriormente foi estudado o caráter, a influência, a justiça, a piedade, a missão do cristão, agora nós somos colocados em 3 situações, tá certo? Quanto ao julgamento, para entendermos o que Jesus diz. Essas situações, de grande forma, manifestadas de uma forma negativa. Tá? Porque a palavra diz: não julgueis, para que também não sejam julgados. Então não deixou ir aberto. No capítulo 7, versículo 1 e 2, e diz: porque com o juízo com que julgares, também sereis julgados. E com a medida com que você medir, hão de medir vós. Eu tenho que entender o seguinte: o julgamento, ele atrai julgamento. Aquela pessoa que se coloca numa posição de julgador de todos, de repente todos o estão julgando. E Jesus está dizendo: cuidado, a forma como vocês procederem o julgamento, porque muitos procederão o julgamento contra você. Assim como você está analisando a vida espiritual dos outros, muitos analisarão a tua vida espiritual. Tá certo? Também eu falei a vez passada que quando o Senhor nos chamou para a sua obra, Ele não nos chamou como juízes. Nosso chamado é outro. A Bíblia afirma que só há um juiz, que é Deus.
E o próprio Jesus Cristo afirma em João 5,22, entende? Que esse Deus que é julgador, ele confiou ao Filho o julgar. Então é uma atribuição de Cristo e não de homens julgar os homens. Então, quando nós estamos julgando o nosso irmão, e o nosso julgamento sempre é severo, é um julgamento atípico, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos querendo tomar o lugar de Deus, estamos querendo tomar o lugar de Jesus Cristo. A Bíblia diz que estão chamados, lá em João 1,12, somos chamados para ser filhos de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, que nós somos chamados para ser nação santa, o povo adquirido, a geração eleita, comprado, aqueles comprados para Cristo. Então nós temos exatamente a função de tomarmos posse da nossa filiação de Deus. Então o Senhor não nos constituiu juízes dos nossos irmãos. O Senhor os constituiu filhos, e como filhos, irmãos, participantes da mesma herança. Então incorremos em erros quando queremos fazer o julgamento. Normalmente somos tomados de um ímpeto de uma justiça que nem sempre possuímos, e queremos demonstrar diante dos outros que somos mais santos e mais corretos que todo mundo. Quando aqui no mundo mesmo, quando se trata de julgamento, eu vou retirar agora da esfera celestial e trazer para a esfera terrena. Se você notar, se você verificar as pessoas que fazem julgamentos aqui na terra, eles não julgam porque são mais justos que os outros. Eles não julgam porque não cometem os mesmos erros que os outros cometem. Eles julgam porque estão apanagiados por uma lei, protegidos por alguns princípios, e aqueles princípios determinantes, eles lançam sobre o julgador ou magistrado condições para julgar. Mas se você notar, naquilo que ele está julgando, muitas coisas ele é pior do que aquele que está sendo julgado. Isso acontece conosco, no relacionamento com os nossos irmãos. Muitas vezes nós estamos em estado pior do que a pessoa e assumimos a posição de julgadores daquelas pessoas. Então isso convém que chame a nossa atenção para que comecemos a mudar a nossa posição. Mas pastor, quando acontece uma coisa, não tem que haver uma tomada de providência? Tem. Veremos isto aqui durante o contexto desta noite. Só que a primeira coisa desta providência é a misericórdia e a piedade. A Bíblia orienta que nós devemos ser misericordiosos. E quando a Bíblia diz que devemos ser misericordiosos, ela dá a mesma razão que Jesus diz aqui no versículo 2 de julgamento. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Da forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, se eu julgo com piedade, eu julgo com misericórdia, vendo através desse julgamento, que eu tenho que entender desse julgamento, não é simplesmente o meu pensamento, mas eu tenho que entender, em primeiro lugar, o amor de Deus. E julgar segundo o amor de Deus é muito difícil. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um julgamento de Jesus Cristo segundo o amor de Deus. O julgamento no meio dos seus. Quando Pedro pecou,
Se Pedro estivesse aqui na nossa igreja, naquela época de um cristianismo apertado, qual seria a nossa atitude com Pedro? Veja bem que Pedro havia sido escolhido para ser o líder da igreja. Quando Pedro pecou, aquele texto de Mateus 16 e 18, é 16 e 18 mesmo, não? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do reino. Aquilo Jesus já havia dito. Jesus já havia entregue a Pedro a sua igreja, tanto a igreja judaica como a igreja gentílica. Porque muita gente prega que Paulo abriu a porta aos gentios. Porque abriu a porta aos gentios foi Pedro. Pedro quem primeiro pregou aos gentios. Você vai em Atos dos Apóstolos, quando Pedro tem aquela visão, Cornélio também tem a visão, Pedro tem a mesma visão, tem a visão, manda chamar Pedro, Pedro não quer ir, o Senhor insta com Pedro, Pedro vai. Naquele dia foi aberta a porta do Evangelho, a porta da graça aos gentios. Lembra quando ele voltou? A discussão que houve, ele disse, como eu iria negar água, o batismo, àqueles que também foram batizados como nós. Cornélio era gentil. Ali foi aberta a porta do Evangelho aos gentios por Pedro, porque o Senhor deu a chave a Pedro, isto é, deu a autoridade para abrir o Evangelho para os gentios. Então Pedro abriu o Evangelho para os gentios, como também abriu para os judeus. No dia do Pentecostes, quando ele trouxe aquela mensagem, lá no capítulo 2 de Atos, que aquelas pessoas se decidiram, cerca de 3.000 pessoas. Mas vejam o que acontece com este homem antes. Ele nega Jesus. Pecado é pecado. Pecado não tem tamanho. Pecado não tem cor. Pecado não tem idade. Pecado é pecado. Pecado não tem forma. Falar em forma, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Existem pessoas colocando esses atos, fotografias de espírito. Olha nessa porta, tem o espírito fluido. Irmãos, isso é montagem. Espírito não tem forma. Foto não pega retrato de espírito. Não, mas olha, está aqui. Pode estar 1000 vezes. Sabe montar, você faz, né? O espírito tem corpo, não tem forma. Você já viu? Não tem. Então cuidado com essa bobagem que estão colocando por aí, viu? Olha, está aqui de uma foto. Uma pessoa cheia de Deus aqui está orando, outra não sei o que. Olha, um demônio apareceu aqui. Isso é bobagem, gente. Isso é besterologia. Tá certo? Não vai dessa história não. Você não consegue fotografar o Espírito Santo, você não consegue fotografar demônios, você não consegue fotografar anjos. Isso não existe, viu? Voltemos ao nosso assunto. Então veja, irmãos, se fosse hoje em dia se fazer um concílio com Pedro, vamos ver o que nós vamos resolver com Pedro. Jesus fez um julgamento a Pedro. Acaba de ressuscitar, as mulheres chegam no túmulo e diz assim, vai e dize aos meus discípulos que eu ressuscitei, que eles me encontrem, mas diga a Pedro, menciona o nome de Pedro. O julgamento de Cristo é um julgamento com amor. E quando Pedro chega naquela reunião, ele chega a convite de Jesus. Foi o único que Jesus mencionou. Porque o dom de Deus e a vocação são sem arrependimento.
E quando Pedro chega, Jesus fala diretamente com ele. Jesus não falou: Vitória, Pedro, tu não vale nada. Eu te nomeei para você tomar conta da minha igreja, Pedro. Você é um fraco, você é um frouxo. Mas Jesus disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Sabe o que é que Cristo coloca em primeiro lugar na nossa vida? É o amor que você tem por Ele. O amor de Cristo para nós não discutimos. Nós discutimos o nosso amor para com Cristo. Que forma nós amamos Cristo? Então Jesus repetiu a exigência mais 2 vezes, chegando a ser tão forte o julgamento de Jesus. E Jesus conhece os corações, que naquele julgamento ele disse: Pedro, tu me amas mais do que estes. Tu vai te converter e tomar conta do meu rebanho. Jesus julgou ou não julgou Pedro? Julgamento forte. A Bíblia diz que Pedro chorava copiosamente. O crente, quando se sente julgado por Jesus, o julgamento do amor, ele chora copiosamente. Ele não se revolta, porque Jesus não lança em rosto aquilo que não presta na nossa vida. Jesus nos atrai pelo seu amor. O que diz o apóstolo Paulo? O amor de Cristo me atrai, me seduz. Paulo diz: eu sou seduzido, eu sou atraído pelo amor de Cristo. Será que nós, quando vamos fazer o julgamento do nosso irmão, será que nós aprendemos com Jesus? Ou aprendemos com os outros? O julgamento normal desta vida. Nós estamos aprendendo muita coisa dos homens. Estamos esquecendo muita coisa da parte de Deus. Nós temos que voltar ao Evangelho da parte de Deus. Está certo? Então nós incorremos em erros quando julgamos, pois sempre nos tornamos carrascos e executamos penas sem piedade. Irmão, Jesus está preocupado com o nosso senso crítico, com o relacionamento dos nossos irmãos. A Bíblia quer nos dar o equilíbrio para não incorrermos em erro. A Bíblia nos orienta a ter critério dentro de cada situação. Está certo? Critério dentro de cada situação. O segundo fato negativo: primeiro, não julgueis para que não sejais julgados. O segundo fato é o seguinte: não julgue com qualquer tipo de juízo. Não julgue com qualquer tipo de juízo. Está no versículo 3: por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? Então a Bíblia está dizendo: tem que ter um parâmetro para os nossos julgamentos. Eu não posso estar com uma trave, uma viga, querendo tirar um cisco que está no olho de alguém. E normalmente, quando eu quero tirar o cisco, não é que o cisco não deve ser tirado, o cisco também deve ser tirado, mas eu devo primeiro consertar a minha vida para fazer o julgamento do meu irmão. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 3, o apóstolo Paulo começa a dizer: todavia a mim
muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo eu me julgo. Versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Jesus o louvor. Mas nós somos precipitados. Paulo disse: olha, eu não tenho condições de julgar. Nós somos precipitados. E devemos pensar muito bem: que critério nós vamos adotar no julgamento? O critério da nossa opinião? Será que a nossa opinião é a opinião correta? Como é que a nossa opinião foi formada? A nossa opinião é formada de acordo com a nossa formação. A pessoa que tem uma formação maligna, a sua opinião é maligna. A nossa opinião é formada desde criança dentro do lar. Será que o nosso lar é um lar realmente na presença de Deus? É julgada dentro das circunstâncias que nós vivemos. É formada dentro do critério do nosso conhecimento. Então nós podemos ter uma opinião exagerada, onde podemos dar uma ideia dentro de um julgamento totalmente absurda, sem base bíblica, sem base cristã. Sabe por quê? Por causa da trave que está em nossos olhos. Uma trave que está nos nossos olhos, nós não podemos perceber a realidade dentro da circunstância para fazer um julgamento. Passou por situação difícil, né? Para que façamos o julgamento, primeiro tem que fazer o nosso julgamento. Você se lembra da ceia? O que é que diz Paulo? E se examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim como deste pão e beba deste cálice. E ainda diz: se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós evitamos o julgamento de Deus na nossa vida. Ele não diz na ceia: julgue cada um o seu irmão que está ali, e através do teu julgamento seja aplicado a maneira de ele tomar ou não tomar a ceia. Então nós devemos examinar para não incorrermos em erros. Agora, a nossa natureza carnal, ela nos leva exatamente a errar em todo o tipo de julgamento que nós fazemos, tanto seja material como espiritual. Primeira coisa, existe alguém imparcial? Será que um juiz, um desembargador, um ministro, esse pessoal tocado, será que existe imparcialidade? A hora que ele toma uma posição, ele já não é parcial. Quantas vezes eu já assisti um juiz sentar-se para julgar, e antes do julgamento ele já tem a decisão dele na cabeça. Muitas vezes a sentença está pronta já, só para ser assinada, e não interessa quase aquilo. Uma das vezes que eu fiquei mais decepcionado, uma das vezes de grande decepção na advocacia, eu estava em Belo Horizonte, no tribunal de Belo Horizonte, fazendo uma defesa. De repente, aquilo me deu uma raiva, eu não podia fazer nada. A maioria dos desembargadores estavam dormindo.
Eu não sou tão sonolento para falar. Eu até que era vibrante quando era mais novo, bastante vibrante. Mas quase todo mundo dormindo. Sabe por quê? O voto já estava pronto. Eles já tinham batido o papo acerca do voto. O advogado ali simplesmente fazia o papel de um palhaço. Porque tudo já estava decidido. Tranquilamente. Eu não podia pensar de outra forma. Alguns dormindo, quando termina, simplesmente, cada um deu o seu voto ali e estava fechado. A condição nossa humana é de parcialidade. Você quer ver? Você chega num local, você nunca viu ninguém, você olha para as pessoas, você diz claramente: eu não vou com a cara daquela menina, eu não vou com a cara daquele menino. Você cria uma antipatia ou uma empatia na hora. É verdade ou não é? Tem pessoas que você vai com a cara e outras que não vai. Então, de repente, você se torna antipático a quem você não sabe nada acerca dela e se torna empático, uma empatia com aqueles que você também não sabe. Você escolhe pessoas. Então, a capacidade de julgar nós não temos, mas segundo a Bíblia nós veremos que podemos julgar segundo aquilo que a palavra de Deus fala. Você quer ver o que Jesus fala acerca do julgamento? Diz assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês já estão julgados pela palavra que eu vos tenho falado. O que ele queria dizer? Vida eterna ou condenação. Pela palavra que eu vos tenho falado, vocês já estão julgados. Alguns já estão julgados para a condenação e outros estão julgados para a salvação. Pela palavra que eu vos tenho falado, vocês já estão julgados. Então nós temos que ter algumas posições fundamentais aqui no versículo 5 do capítulo 7. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 7. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Primeira coisa, primeira atitude fundamental: não ser hipócrita. Então vocês sabem o que é hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra que vem do grego e ela significa ator. Hipócrita é ator. O que é o ator? O ator é aquele que assume a posição de outra pessoa para manifestar-se como se fosse aquela pessoa. Uns colocam uma máscara na cara. Atrizes e artistas, o que é que passa? Eles estudam a vida do personagem, leem tudo acerca, procura imitar até o modo de falar, o modo de andar, o modo de sorrir, procuram fotografias, procuram o que tiver daquela pessoa que eles vão representar. Eles querem ser o mais parecido possível com alguém que eles não são. É o ator, é o chamado hipócrita. O que significa isso? É o símbolo da falsidade. Será que quando nós vamos fazer o julgamento segundo a Bíblia, nós não estamos nos revestindo, transfigurando em alguém que nós não somos? Porque existe uma grande diferença entre transfigurar e transformar, né? Muita gente diz que o diabo se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros da justiça. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Que transformar é tomar forma, transfigurar
é uma imagem, é uma figura, é uma aparência. Aparência é uma coisa e forma é outra. Tá certo? E o diabo não toma forma de um anjo de luz. Ele se transfigura. Ele parece uma figura como se fosse, mas não a forma. É exatamente isso aqui. Entende? É o significado da falsidade de uma pessoa que se transfigura em uma pessoa falsa. É por isso que eu disse, primeiro nós temos que verificar a nossa vida, para depois buscar isso. O processo inicial para um julgamento perfeito é primeiramente deixar de ser hipócrita. Você quer ver como você vai começar a não se preocupar muito com a vida do outro? Comece a se preocupar com a sua. Comece a tirar a trave do seu olho. Comece a retirar a trave do seu olho. Tá certo? Porque os nossos olhos são sensíveis. Eu estou aqui olhando para vocês. Mas se colocar um obstáculo aqui, eu posso ouvir a voz de vocês. Eu posso ouvir algum barulho que vocês fazem, mas eu não estou vendo vocês. Se eu colocar alguma coisa entre eu e vocês, por menor que seja, a minha visão acerca de você fica atrapalhada. E a Bíblia mostra que esses obstáculos colocados entre eu e você, entre você e eu, é exatamente a trave e o argueiro. Eu posso estar com a trave, você com o argueiro, você pode estar com a trave e o argueiro. Então nem quem está com a trave tem uma visão perfeita, e nem quem está com o argueiro também tem a visão perfeita. Todas as duas visões são defeituosas, só que a trave traz a visão não simplesmente defeituosa, eu passo a não enxergar muita coisa. O argueiro perturba, eu vou ter uma visão conturbada. A trave me impede. Então eu só tiro essa trave exatamente modificando a minha vida. E quando eu modifico a minha vida, eu passo a ser sensível às coisas do meu irmão, às coisas da vida espiritual do meu irmão. Terceiro fato que me mostra o versículo 5 é que eu tenho que ver claramente. Se começarmos com o propósito de deixar a hipocrisia, retirar a trave, nós teremos uma nova visão espiritual. A nossa visão será mudada radicalmente. Nós deixaremos de considerar as coisas que vemos através de empecilhos para ver a bênção que existe. Jesus nos ensina em João capítulo 15, versículo 12. O primeiro ensinamento grande para tirar a trave é o seguinte: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu também vos amei. Se você é uma pessoa, ela é cheia de defeitos, mas aqueles defeitos vão ser suplantados exatamente pelo amor que você tem. Quando você abre Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz: escuta, você é salvo para levar o fardo um do outro. Julgarmos uma função nossa. A nossa função bíblica é exatamente ajudar o nosso irmão. Porque o tipo de julgamento que devemos fazer deve ser um julgamento que edifica, um julgamento para salvar, não um julgamento para condenar e lançar no inferno. Julgar, irmãos, não é função de nenhum cristão. Nós precisamos ter cuidado para não vestirmos a capa da falsa piedade. E você quer ver que a Bíblia fala em julgamento? Vamos para Romanos capítulo 14. São muitos textos, mas alguns só. Romanos capítulo 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha o versículo 8. Porque vivemos
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha o versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está certo? Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao seu irmão. Olha o versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para outros. Capítulo 15, de versículo 1 a 3. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo nos agradou, não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Interessante. O Senhor manifesta a posição que devemos tomar diante de certas situações. Pastor, a Bíblia, então aconteça o que acontecer, não pode haver julgamento dentro da igreja. Aqueles que usam esse texto para justificar, ninguém me julgue, eu não admito ser julgado. Deviam ler João 7:24. João 7:24, Jesus disse assim: olha, ninguém julgue segundo as aparências. 1 João capítulo 4, versículo 1, fala no julgamento exatamente daqueles que trazem confusão dentro da igreja, aqueles que trazem mensagens malignas. Eles não deis crédito a qualquer espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, o apóstolo diz: julgai todas as coisas, mas retende somente o que é bom. Está certo? Em casa você lê Mateus 18, versículo 15 a 17, quando fala acerca do julgamento de um irmão, como é que você deve agir. E aqui quem fala é Jesus Cristo. O Senhor não diz para condenar o seu irmão assim, vamos condenar ele, mas o seguinte, vamos fazer tudo para ganhar o nosso irmão. Está certo? Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo trata em um julgamento de certas dissensões e de uma impureza que estava havendo na igreja de Coríntios. Mateus capítulo 6, 7, versículo 6, a Bíblia diz: não deis aos cães o que é santo. Vou ter que saber quem é cão e quem é santo, como julgar. Está certo? Mateus capítulo 7, 15 e 16, você vai ver: acautelai-vos dos falsos profetas, e vai nos mostrar como é exatamente que eles são. É proibido, irmão, o julgamento sem misericórdia. Pense em você mesmo antes de julgar o outro. Está certo? Nós devemos ter as pessoas pesadas como nós devemos nos pesar naquilo que é grave e naquilo que não é. Eu devo primeiramente me corrigir, para depois querer corrigir os outros. O julgamento, ele deve ser com misericórdia, com piedade, em qualquer circunstância. Porque nós devemos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Dá-nos a sustentação espiritual para vivermos contigo como tu queres. Retira do nosso coração, Senhor, aquela prevalência de que somos melhores do que os outros e temos capacidade para realizar contra os outros
qualquer tipo de julgamento. Mas orienta-nos, Senhor, está na tua palavra, firmados no teu amor, na tua misericórdia, na tua piedade, e aquilo que tenhamos que fazer, possamos fazer no teu amor e na tua graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus.